E aí, pessoal, o vídeo de hoje é sobre a TIM. Você investe nessa empresa? E será que vale a pena investir na TIM como empresa pagadora de dividendos para fazer parte de uma carteira previdenciária? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like, fique conosco, porque nesse vídeo nós vamos fazer a avaliação econômico-financeira da TIM e ao final nós vamos dar a nossa opinião se compensa ou não ter TIM numa carteira previdenciária. A TIM é uma das principais operadoras de telecomunicações do Brasil, ocupando a terceira posição no mercado em termos de número de clientes, atrás somente da Vivo e da Claro. A empresa oferece uma gama completa de serviços de comunicação, incluindo telefonia móvel e fixa e internet banda larga móvel e fixa. A TIM atua na oferta de serviços de telecomunicação e na venda de produtos, gerando receita principalmente com as mensalidades, tarifas, dados, interconexão e venda de aparelhos. Sua estratégia de preços busca o ganho de mercado e a fidelização por meio de descontos e ofertas, complementada por parcerias estratégicas para garantir e expandir serviços e alcançar novos clientes. As receitas da TIM demonstram uma forte dependência do seu serviço de telefonia móvel, que representa a grande maioria do faturamento, alcançando praticamente 5,9 bilhões de reais, o que corresponde a expressivos 93% do total. Em comparação, o serviço fixo contribui com a parcela significativamente menor, integralizando 318 milhões de reais, representando apenas 5% das receitas. E a venda de produtos gerou em 2024 152 milhões de reais, apenas 2% do total. Esta distribuição evidencia a importância do negócio de telefonia móvel para a geração de receita da TIM. Com a visão de ser a operadora móvel preferida do Brasil, a TIM estabelece seus pilares estratégicos no avanço do segmento pós-pago, na expansão do mercado corporativo, que possui grande potencial de crescimento, e na expansão rentável da sua banda larga. A disciplina na alocação de capital e despesas sustenta esta estratégia, que diferencia pela inovação, pela extensa cobertura 5G e pela robustez de sua rede de fibra ótica. A TIM enfrenta grandes desafios e riscos no Brasil. A empresa opera em um cenário de alta competitividade no mercado brasileiro de telecomunicações, marcado pela presença de outras grandes operadoras. A pressão inflacionária e as oscilações cambiais também impõe desafios significativos à gestão dos custos operacionais e à execução dos planos de investimento da companhia. Outro ponto de atenção é o desempenho do segmento do pré-pago, que registra retração no volume de recargas e na base de clientes. Por fim, a constante evolução tecnológica exige investimentos contínuos em infraestrutura e inovação, para manter a competitividade da empresa. A TIM tem se destacado nos últimos anos pela sua política de dividendos generosa, com o pagamento de dividendos atrativos, próximo dos 7%, e com um payout consistentemente elevado, acima de 75% desde 2022. Este histórico recente sugere um compromisso da empresa em recompensar os seus acionistas, mas é crucial que os investidores acompanhem de perto e avaliem a sustentabilidade dessa política de dividendos a longo prazo. As ações da TIM são negociadas pelo ticket TIM-S3. As ações contam com um free float de aproximadamente 33% e demonstram uma liquidez diária de cerca de 120 milhões de reais. Tal volume é considerado adequado para movimentações de pequenos investidores em qualquer momento. O beta da TIM é baixo, mensurado em 0,84, indicando que para cada 1 ponto percentual de variação no Ibovespa,
espera-se uma variação de 0,84 no preço da ação da TIM. E a volatilidade? A volatilidade da TIM é de 27%, considerada adequada para empresas de utilities. Então, pessoal, vamos lá fazer a avaliação econômico-financeira da TIM. Eu utilizo a análise dinâmica de balanços e o que é isso? Eu pego aí o balanço da empresa dos últimos 6, 7 anos, faço uma reclassificação e consigo oferir os 3 indicadores que são super importantes para a teoria, que é o capital de giro, a necessidade do capital de giro e o saldo de tesouraria. E para começar, pessoal, eu pego os dados do último balanço, né, que no caso é o primeiro trimestre de 2025, e faço o gráfico de blocos para tentar entender que empresa que é essa, né? E logo de cara a gente toma um susto, né? Necessidade de capital de giro negativa, né? Muito difícil disso acontecer. Isso significa, pessoal, que quanto mais a empresa vende, mais dinheiro ela tem. Na verdade, essa NCG negativa significa que o ciclo financeiro dela é negativo, né? Ela recebe primeiro para depois efetuar os seus pagamentos, né? E aí o que acontece? Como o capital de giro dela é negativo também, o que é incomum, né? Normalmente o capital de giro ele é positivo e a necessidade de capital de giro ela é negativa, né? Mas no caso da TIM não, ela é toda ao inverso. A necessidade de capital de giro ela é negativa, ou seja, ela coloca dinheiro, né, na empresa de forma sistemática, né? Mas como o capital de giro ele também é negativo, o saldo de tesouraria é a diferença entre necessidade de capital de giro e capital de giro próprio, né? Então 6,7 menos 1,7, ela tem 5 bilhões de reais na tesouraria, que é esse saldo aqui, né? Pessoal, a gente pode perceber que a necessidade de capital de giro dessa empresa sempre foi negativa, né? Hoje ela está crescente, né? Lá em 2019 era 1,2 bi e está batendo aí seus 6,7 bilhões agora. Então a gente percebe algo que é estrutural. A TIM tem uma necessidade de capital de giro negativa de forma estrutural. Ou seja, ela recebe primeiro dos seus clientes, né? E aí, no blend de todos os seus pagamentos, ela tem um prazo médio de pagamentos muito maior que o seu prazo médio de recebimento, né? Entre outros prazos médios. E isso faz com que a empresa tenha esse capital de giro bem robusto, né? A sua disponibilidade, né, para os seus pagamentos de curto prazo. É bem legal, né? Mas e aí? Pessoal, a gente podia avançar na análise com base na tabela, mas a tabela às vezes era um pouco confusa. E eu peguei esses dados e coloquei nesse gráfico, né? E mostra uma estrutura diferenciada, né? A necessidade de capital de giro é a linha vermelha, negativa lá embaixo, né? O capital de giro, né? Ele é negativo também, sempre abaixo de zero, né? Mas ele é menos negativo que a necessidade de capital de giro e isso é bom, né? E o saldo de tesouraria soberano, lá em cima, sobrando dinheiro, né? Então, a TIM é uma empresa que trabalha com muito dinheiro em caixa, é uma empresa que tem uma liquidez muito grande, né? E essa liquidez ela é propiciada pelo fato da necessidade de capital de giro ser muito negativa e ela ser muito superior ao capital de giro próprio, que também é negativo, né? Então, é uma estrutura diferenciada, ok? Isso aqui, pessoal, a TIM, empresas como a TIM, deve ter aí na B3 no máximo uns 5%, né? É uma empresa muito líquida. Mas, pessoal, são apenas 3 contas, né? Eu estou falando do capital de giro, da necessidade e do saldo de tesouraria. E vamos avaliar cada um desses indicadores, ok? Vamos começar pelo saldo de tesouraria. Pessoal, aqui está a conta de saldo de tesouraria. É importante a gente já salientar desde o início que o saldo de tesouraria se caracteriza por ter contas erráticas, né? E o que significa isso? São contas que não são administráveis, não são gerenciáveis, não são passíveis de planejamento pela diretoria, né? Caixa, aplicação financeira e empréstimos de curto prazo é somente uma decorrência, uma consequência
das gestões, das atitudes que são tomadas para gerenciar as outras contas da empresa, né? Eu costumo dizer que a tesouraria é algo muito irrelevante, né? É um setor muito irrelevante, porque ele, na verdade, como eu gosto de dizer, ela é uma pagadoria, ele só efetua pagamentos, ele só tem um papel de controlar a entrada e a saída de dinheiro, né? Não é aqui que a empresa gera valor, né? A empresa gera valor pelas contas do capital de giro e pelas contas da necessidade de capital de giro, né? E o que a gente vê? Um saldo de tesouraria crescente, né? Agora no primeiro trimestre de 25, batendo aí seus 5 bilhões de reais. E é importante a gente observar, pessoal, que isso aqui, ó, a conta de empréstimos, ela vem diminuindo de forma gradativa ao longo dos últimos 6 anos, né? Em 2019, tinha aí empréstimos de curto prazo batendo 1,3 bilhão de reais e agora em 2025 tem apenas 338 milhões de reais, né? Na verdade, o saldo de tesouraria, ele só nos passa uma informação, que é a seguinte, olha, você tem no primeiro trimestre de 25, 2,8 bi em caixa, você tem mais 2,4 bi em aplicações financeiras. Se você pegar esse dinheiro, pagar os seus empréstimos, ainda sobra 5 bi, né? Então, a TIM é uma empresa muito líquida, ok? Agora vamos dar uma olhadinha no que realmente importa, que são as duas contas mais importantes, que é o capital de giro e a necessidade de capital de giro. Então, pessoal, vamos falar do capital de giro. Sobre o capital de giro, né, o que tem de importante? Primeira coisa, vamos olhar lá embaixo, né, a totalização, como é que se comportou ao longo dos anos, né? Olha aqui, pessoal, de 2019 a 2021, o capital de giro era positivo, tá? Só que em 2022 ele virou, né? Saiu de praticamente 5 bilhões e foi para praticamente 3 bi negativo, né? Primeira coisa que a gente tem que entender é por que houve essa modificação no capital de giro. Gente, e é por isso que eu amo a teoria dinâmica, porque eu não sei de nada, eu não conheço a TIM. Mas quando eu comecei a estudar os números dela, eu já achei estranho isso aqui, o capital de giro virar de um ano para o outro, né? Ele era positivo e passar a ser negativo. Aí é só avaliar as contas, né? E olha aqui, esse bloco de contas que eu colori de laranja que está aqui embaixo, né? Que são as contas do ativo imobilizado e do ativo intangível, ela já mostra, já evidencia que houve uma alteração muito grande de 21 para 22, né? Aqui saiu de 18 bi, foi para 23 bi aqui, então aqui praticamente 5 bilhões. Aqui o intangível saiu de 10, foi para 16, né? Subiu aqui algo em torno de 6 bi, 6,5, algo em torno de 11 bilhões de um ano para o outro, né? Então eu vi, bom, beleza. O que aconteceu aqui de 21 para 22, que o capital de giro era positivo e passa a ser negativo, basicamente porque teve essa alteração no imobilizado muito grande. Mas que imobilização foi essa? O que aconteceu? Na verdade, isso aqui, pessoal, foi a aquisição de parte da Oi, né? Lá pelos idos de 2022, né, houve a finalização da compra, né, de grande parte dos ativos da Oi. Como ela efetuou a compra, aí esses ativos foram incorporados e aí o capital de giro fica negativo, né? E, gente, nunca é demais a gente lembrar que quanto menor, né, esse bloco das contas cíclicas, né, do ativo, né, quanto menor foi esse blocão aqui, melhor, né? Significa que a empresa está conseguindo produzir com a menor infraestrutura possível, com a menor quantidade de ativos possível, né? No caso aqui, o capital de giro ele diminuiu porque a empresa comprou grande parte aí dos ativos da Oi, né? Sob o ponto de vista das contas do passivo, que é esse bloco de cima, o que a gente percebe, pessoal? Que a empresa, ao longo dos anos, né, de 2019 para 2025, ela vem alterando 3 contas de forma gradativa, né, e de importante valor, né, né? Olha só, os empréstimos saindo de 644 milhões em 2019, batendo aí 2,6 bi em 2025, né? Então teve aqui 2 bilhões de contratação de empréstimos de longo prazo, né? Olha aqui a conta de reservas de lucro, saindo de 8,5 indo para 10. Então aqui aumentou em 1,5 bi, né? E a conta mais importante, que teve a variação mais relevante, é o arrendamento mercantil, né? Saindo de 6,9 bi, batendo seus 11,2, né? Então a gente percebe que
esse aumento das contas do passivo, né, quanto maior, melhor, ele de fato aconteceu principalmente em três contas, né, as contas de empréstimos, arrendamento e reservas de lucro, né, elas, ao longo desse período, adicionaram algo em torno aí de 4 bi, né, de reais, né? Mas por outro lado, pessoal, por outro lado, as contas do ativo saíram de 31 e foram para 11, né? Então, nesse blend, né, essa mistura, né, nessa compensação entre o ganho e perde de ativos e passivos, o que aconteceu é que a empresa perdeu o capital de giro, né? O capital de giro dela ficou negativo, preponderantemente em função da aquisição da Oi, né, que demandou contratação de empréstimos e que demandou a imobilização de ativos no seu imobilizado, no seu intangível, né? Mas não tem nada demais aqui, tá, pessoal? É uma empresa super tranquila, a gente percebe uma estrutura de capital bem interessante, tá? Sobre a necessidade de capital de giro, nós vamos olhar agora. E essa aqui é a composição da necessidade do capital de giro, né? Pessoal, logo de cara, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar aqui o comportamento da NCG ao longo dos anos e verificar qual que é a relação dela com a receita, tá? É normal que a NCG aumente de acordo com a receita, né? E aí o que a gente percebe? Que ao longo desses anos, a necessidade do capital de giro, né, ela saiu de 1,2 bi e foi para 6,7, né? Então ela diminuiu 4,4 vezes, né? Já a receita saiu de 17,3 e foi para 6,3, né? 1,5, né? Então o que significa? O capital de giro, a necessidade do capital de giro, ela diminuiu de uma forma muito mais forte que a receita, né? Ela deveria acompanhar a receita. Então, assim, no máximo, pessoal, a necessidade de capital de giro aqui, ela deveria estar beirando hoje os seus 3 bilhões de reais, né? Negativos, e não 6,7. E aí a pergunta que fica é o seguinte, mas tudo bem, e aí? Por que diminuiu tanto assim essa necessidade de capital de giro, né? E aí são duas contas, basicamente, são as contas que estão de laranjinha, que são as obrigações fiscais e os dividendos, né? Essas duas contas, pessoal, elas estão diminuindo de forma muito relevante a necessidade do capital de giro. E isso é bom para a empresa, né? Porque nós vimos que a TIM já tem um capital de giro negativo, então ela necessariamente tem que ter uma necessidade de capital de giro bem negativa, né? Para cobrir o capital de giro que é negativo. E no caso, as obrigações fiscais hoje chama muita atenção esse valor de 4,2 bilhões de reais, né? E chama também a atenção os dividendos a pagar aqui de 2,7 bi, né? Tudo bem, vamos por partes? Vamos primeiro falar sobre as obrigações fiscais aqui batendo 4,2 bi. Por que, gente? Por que tem tanto dinheiro nessa conta, né? E essa conta, você pode perceber que ela começou a crescer depois do Covid, né? Olha que o Covid foi 20, né? 21 para frente que essa conta subiu de forma exponencial. E tem uma justificativa. E eu vou mostrar para você qual que é a justificativa agora, tá, pessoal? Essa aqui é a justificativa. 4 bilhões 196 milhões em 2025 seria essa conta de obrigações fiscais que está ajudando a necessidade de capital de giro, né? Sendo que desses 4,2 bilhões, pessoal, você tem aqui, ó, 3,6 bilhões de reais que são arrecadações que estão suspensas, né? Tem até uma notinha aqui, ó. Em 2020, para minimizar os impactos da pandemia, foi editada uma medida provisória 952, né, que autorizou a postergação dos vencimentos de algumas taxas, né, a TFF, a CFRP, né, para frente. E aí o que aconteceu? A TIM, ela não pagou, né, e entrou com uma liminar, né, tem aqui nos anos de 21 a 25 houve pagamento parcial desses tributos, né, e que houve uma suspensão desses pagamentos porque a TIM entrou com uma liminar junto ao Tribunal Regional. Então o que acontece? É o governo financiando a TIM, né? Esses 3,6 bilhões que estão aqui, né, que eles impactam na necessidade de capital de giro aqui, ó. Nesse número aqui, pessoal, que é 4,2 bi, tem 3,6 bilhões de reais que é dinheiro do governo que está com pagamento suspenso em virtude de uma liminar da TIM, né? Então, se você tira 3,6 bilhões daqui, né,
que é o valor que ela deve para o governo agora, com base no primeiro trimestre de 2025, tira 3,6 de 6,7, ela teria uma necessidade de capital de giro de 3 bi, que seria muito adequada em relação à receita, né? Aqui eu falei para vocês há poucos instantes que a necessidade de capital de giro dela diminuiu muito mais proporcionalmente do que o aumento da receita, né? E eu até falei que essa necessidade ela deveria se situar em torno de 3 bi. Né? E aí, se eu tiro esse dinheiro que ela deve para o governo, né, que está pagamento suspenso por força de liminar, a necessidade de capital de giro fica em linha. Né? Tem algum problema nisso? Não, não tem problema nenhum, pessoal. A empresa ela está fazendo caixa no governo. Né? Ela nem precisa desse dinheiro, né? Porque a necessidade de capital de giro dela está muito negativo. Né? Se ela tivesse que pagar esses 3,6 bilhões de reais, ela pagaria os 3,6 bi e ainda teria uma necessidade de capital de giro sem prejudicar a sua estrutura, né? Mas enfim, o outro ponto, pessoal, é a questão dos dividendos. Olha que legal aqui. Quando a gente fala que a empresa ela tem que definir qual que é o ponto de equilíbrio entre pagar dividendos e crescer, né? E quando pagar dividendos, né? Porque assim, sob a ótica do pequeno investidor, você quer dividendo todo dia no bolso, né? Todo mês seria o ideal, ela pagar dividendos de forma consistente, mês a mês, né? Tem algumas empresas aí que fazem isso, né? Mas, na verdade, até isso aqui mostra para a gente, né, que é importante o prazo do pagamento dos dividendos. Né? Ela fechou o ano de 2024, vai distribuir algo em torno aí de 2,7 bilhões de reais de dividendos, só que o dividendos ele vai ser pago no médio prazo. Né? Eu tem até um print aqui que eu vou mostrar para vocês, olha aqui. 2 bilhões, né, ela está pagando em abril, julho e outubro, né, mais 690 mil que vai pagar abril abril de 25 e abril de 26, né? Então, quando ela apura o dividendo e ela joga o dividendo para frente, ela fala assim, olha, pequeno investidor, eu vou pagar o seu dividendo, mas o calendário é esse. Isso é uma medida boa para ela porque fortalece a sua posição de caixa, né? Imagine vocês se ela já tivesse pago esses 2,7 bilhões aqui de dividendos, né? Imagine você se ela já tivesse pago esses 3,6, né? 3,6 daria mais ou menos aí quase 6 bi. Aí a necessidade de capital de giro dela estaria bem negativazinha, né? Pouquinha coisa, né? Ela estaria numa situação de caixa piorzinha, né? Imagina você tirar 6 bilhões daquele saldo de tesouraria. Vamos voltar lá no saldo de tesouraria, né? Aqui, tá vendo? Ela só tem 5, né? Como é que ela tira 6? Né? Como é que ela vira e fala assim, eu vou pagar os tributos que estão suspensos com a Receita Federal de 3,6 bi, ainda vou pagar os dividendos de 2,7 bi, tudo à vista. Aí o caixa dela ia ficar negativo, né? Essa conta de empréstimos ela estaria mais elevada e aí ficaria numa situação ruim, né? Então a empresa, pessoal, ela tem que fazer esse manejo do que vai ser pago agora, do que vai ser pago no ano que vem. Ela tem que fazer esse manejo todo, né? E a TIM tem feito isso de forma interessante, né? Essa postergação dos pagamentos dos tributos junto à Receita Federal, isso dá robustez à empresa, né? Não vou entrar no mérito se está correto ou se não está, né? Isso foi uma medida provisória que foi feita lá em 2020, né? Ao meu ver, isso não faz muito sentido hoje, mas enfim, esses impostos estão suspensos e são valores relevantes, são 3,6 bilhões de reais, né? E que isso está financiando a empresa no curto prazo, né? Ok? Vamos dar uma olhadinha no endividamento da empresa. Em relação à dívida líquida, pessoal, se vocês forem aí nos sites fundamentalistas, o que vocês vão ver é isso aqui, tá? Uma empresa com dívida líquida negativa, tá? Agora em 2025, batendo aí os seus 2,4, quase 2,5 bilhões de dívida líquida negativa, né? E aí, se você pega a dívida líquida e divide pelo EBIT, você vai ter um indicador sensacional aí de 0,6, né? Jesus, né? Seria algo extremamente interessante. Mas isso está certo, pessoal? Não, isso não está certo. Né? Esses sites fundamentalistas que você pode acessar aí, qualquer um deles. Né? Eu acessei uns 4 ou 5, todos eles fazem o mesmo retrato, tá, pessoal? Falam que a TIM tem dívida líquida negativa, mas ela não tem dívida líquida negativa. Você sabe por quê? Porque eles não consideram os arrendamentos. E aí, pessoal, é o seguinte, se a própria TIM considera os arrendamentos para cálculo da dívida líquida, quem sou eu para não considerar, né?
E aqui é o cálculo correto com o arrendamento, né? Você verifique que aqui, ó, eu estou colocando na faixa de 13 bilhões de reais, né, de dívidas em arrendamentos que serão pagas aí no longo prazo, né? E aí a situação muda substancialmente. Eu vou até voltar aqui um slide, tá? Esse aqui era o slide anterior. Sem arrendamento, eles têm uma dívida líquida negativa de 2,4 bi. Quando a gente coloca os arrendamentos, que são ativos operacionais, né, pessoal? São ativos que realmente são dívidas, né? Só a modalidade de arrendamento é que gera aquela dúvida, não é empréstimo e tal, mas são ativos operacionais que a empresa possui para rodar sua operação aí no longo prazo, né? E quando a gente coloca os 13 bi, ela aparece uma dívida de 11,2 bi, né? Tá vendo, pessoal, como é que é importante não acreditar nesses sites fundamentalistas? Nem tudo que está lá está certo, né? Para aí, entra lá no Status Invest, entra no Investidor 10, entra em qualquer site. Todos eles vão estar falando que a TIM tem dívida líquida negativa de algo em torno de 2,4 bi, né? Mas quando você coloca os arrendamentos, a dívida aparece e vai para algo em torno de 11,2 bi. E aí, se a gente pega esse endividamento e divide pelo EBIT, você vai ter aí um indicador de 1,9, né? É ruim? Pessoal, é o seguinte, esse indicador já foi muito pior, né? Lá pelos idos de 2022 era 3,8, né? Então o que significava isso aqui? Significava que a empresa precisava de quase 4 anos pegando 100% do EBIT dela para pagar a dívida líquida, né? Agora não, agora está 1,9. Então ao longo aí de 2 anos o indicador saiu de 3,8, foi para 1,9, o que é uma melhora super relevante, né? Mas enfim, por isso que é bom estudar, né? Por isso que é bom estudar e não sair comprando qualquer informação de qualquer jeito, né? Ainda tem uma outra informação que a gente tem que observar aqui, pessoal, que eu queria colocar para vocês, é o seguinte, é, mesmo eles tendo essa dívida, né, aí na faixa de 10, 11 bilhões de reais, né? Isso acarreta um resultado financeiro bem robusto na faixa aí de praticamente 2 bilhões de reais, né? Em 2024 eles tiveram um resultado financeiro de 1,8 bi, né? Só que, pessoal, desses 1,8 bilhões, 1,4 bilhões de reais diz respeito aos juros do arrendamento, né? Então você percebe o quê? Que é uma empresa que ela, se você quiser falar que ela é endividada, né, que ela tem dívidas relevantes, ela tem dívidas relevantes de arrendamento que geram praticamente aí 80% do resultado financeiro dela, ok? Mas sim, tá, pessoal? A gente tem que se render à realidade. Ela tem uma dívida aí relevante, mas administrável, tá? Nada que eu fique preocupado em relação a esse tópico. E por fim, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui nos principais indicadores da DRE, né? Entre eles está o faturamento tem crescido aí de forma sustentável, né? Nada exponencial, né? Mas está saindo aí de 17 bilhões em 2019, está batendo seus 25 aí em 2024, né? O CMV é muito bem administrado, pessoal. Você percebe aqui que nos últimos 3 anos o CMV é sempre na faixa de 50, 51, bem tranquilo, né? O EBIT é 2024, 2025 na faixa de 20, 21%. Aqui tem uma anomalia, tá, pessoal? E a anomalia é a seguinte: parte das despesas com os arrendamentos a companhia ela reconhece no resultado financeiro e não no EBIT, né? Então esse EBIT aqui está superestimado, ele era para ser um pouquinho menor, né? Por outro lado, né, gerencialmente o resultado financeiro ele está muito negativo, ele era para ser menos negativo, né? Mas isso não importa, tá? Se você vai considerar os juros dos arrendamentos como despesa operacional ou como item do resultado financeiro, né? Embora sob o ponto de vista contábil isso é unânime, tem que estar no resultado financeiro, mas sob o ponto de vista gerencial, o certo era colocar como despesa operacional para conseguir auferir o EBIT da forma mais correta. Isso não importa, né? O lucro líquido está ok na faixa de 2,4, assim, bem interessante para o tipo de operação, né? Em termos financeiros, você vê aí que no ano de 2024 a empresa deixou aí 5,5 bilhões de EBIT, né? Sendo que 1,8 bilhão foi para pagamento do resultado financeiro que foi negativo de algo em torno de 1,8 bi, né? Mas, pessoal, a gente já viu que desses 1,8 bi, 1,4 é de
despesas com juros com os arrendamentos, né? E aí o lucro líquido de 3 bilhões de reais, né? Então é uma empresa que eu até gosto dela, eu acho uma empresa bem adequada, né? É, a única coisa que não me senti muito à vontade em relação a TIM é essa questão dos impostos, né, da liminar. Eu acho que ela deveria pagar isso logo de uma vez ou pagar parte, enfim. Não acho muito legal fazer caixa nisso, mas tem toda uma estratégia financeira nisso, né? Bora lá, né, pessoal, fazer o fechamento do vídeo. E aí, vale a pena investir em TIM? Vamos dar uma recapitulada geral sobre o vídeo. Uma característica que eu gosto bastante da TIM é que a TIM é uma empresa muito líquida. Ela tem 5 bilhões de reais em caixa, no saldo de tesouraria, agora no primeiro trimestre de 2025, né? E nós vimos que essa liquidez ela é muito importante, porque ela dá tranquilidade para a empresa pagar suas obrigações do dia a dia, né? Esse conforto financeiro de curto prazo é muito interessante. Mas nós vimos que esse conforto financeiro ele tem uma origem principal em dois aspectos. A questão, né, a característica do pagamento de dividendos que acontece no médio prazo, né? E nesse interim entre ela anunciar o dividendo e efetivamente fazer o pagamento do dividendo, ela pega esse dinheiro, coloca no caixa e fica gerando. E isso para a empresa é muito bom. Para a empresa, né? Para nós que estamos aí querendo receber os dividendos é ruim, né? Mas é importante para o negócio esse prazo médio de pagamento mais dilatado dos dividendos, tá, pessoal? E a outra característica que dá muita liquidez para a empresa é que ela tem uma pendenga judicial aí com a Receita Federal de alguns impostos que estão suspensos desde a época da Covid, tem um efeito de uma liminar e aí esses impostos não foram pagos. Já foram reconhecidos no resultado, mas efetivamente a nível de caixa não foram desembolsados. Mas isso não interessa. É uma empresa que tem uma situação líquida bem interessante, né? Mas pessoal, ela é endividada, ela tem um nível de endividamento relevante. Aí nesse momento você deve estar pensando assim, uai, mas eu entrei no site, né, no Status Invest, Investidor 10, tem um monte de site aí, todos eles estão falando que a dívida líquida da TIM é negativa em 2,4 bilhões de reais. Pois é, eu estou aqui para falar para vocês que essa informação está incorreta. Os sites não consideram os arrendamentos e eu considero. E a própria TIM, se você entrar dentro do RI dela e baixar o relatório trimestral, ela também considera arrendamento como parte do endividamento. Então, pessoal, a TIM ela tem um endividamento de 11,3 bilhões de reais, né? Ao invés dela ter uma dívida líquida negativa de 2,4, ela tem sim uma dívida positiva de 11,3. Mas a pergunta que fica é o seguinte, isso é muito ou isso é pouco? Existe um indicador que é o EBIT dividido pela dívida líquida, né? Você pega a dívida líquida e divide pelo EBIT, e esse indicador vai te dar uma grandeza. No caso da TIM, a grandeza é 1,9. Você pega a dívida líquida de 11,3 bi, divide pelo EBIT e dá 1,9. E daí? Isso é muito ou isso é pouco? Gente, quem já acompanha o canal sabe que o ideal é 1. Então 1,9 é mais do que o ideal. E aí, ela é endividada? Então vamos por partes. Eu não considero esse endividamento relevante. Por dois motivos. Primeiro, porque a TIM é uma empresa de utilities, com receita recorrente, contratos de longo prazo, são poucos concorrentes, é um mercado controlado por poucas empresas, né? Então isso dá tranquilidade para a empresa administrar o seu dia a dia. Por outro lado, grande parte desse endividamento ele é de arrendamento, né? E isso dá um pouco mais de conforto para a empresa. Por outro lado, pessoal, o que nós vimos? Nós vimos que a TIM é uma empresa que tem uma performance operacional bem interessante. Ela tem um EBIT aí na faixa dos seus 21%. Ela tem o seu CMV que está estagnado na faixa dos 50% a 51%. Seu faturamento vem crescendo ao longo dos anos, né? De forma gradativa, nada exponencial, mas de uma forma interessante, né? E aí? Então, essa performance dela operacional tem um faturamento crescente, tem um CMV controlado, um EBIT bacana de 20%, né? E ela tem um resultado financeiro que, se você for olhar no site fundamentalista, você vai tomar um susto, né? Você vai lá ver
que o resultado financeiro dela é de 1,8 bilhões de reais negativo, né? O resultado financeiro. Mas, de fato, se você tirar os juros dos arrendamentos, esse resultado financeiro fica algo em torno de 400 milhões, né? Não importa muito, pessoal, se você vai pegar esse resultado dos juros do arrendamento e debitar nas despesas operacionais ou no resultado financeiro. A empresa vai ter que pagar do mesmo jeito, né? Quando você joga no resultado financeiro, a diferença é que você aumenta o seu EBIT, né? E de fato, contabilmente, o correto é jogar no resultado financeiro. Mas gerencialmente, o correto é você expurgar isso do resultado financeiro para você ter um EBIT menor, tá? Mas enfim, isso é tudo semântica de financista. O que importa é, no caso, é a última linha, que é uma empresa que tem dado lucros aí na faixa de 12 pontos percentuais de lucro líquido, né? Então, compensa ou não investir em TIM? Então, pessoal, a minha conclusão é o seguinte: eu acho que é uma empresa que merece ser estudada, ser acompanhada. Ela tem um negócio bacana, ela tem um EBIT legal, ela tem um nível de endividamento controlado, ela participa de um mercado na qual existem poucos competidores, mas fortes, né? São fortes competidores, mas poucos competidores, né? Mas ela atua nesse setor também, que é um setor que necessita de grandes investimentos de capital, né, ao longo dos anos, para a questão da inovação, esse tipo de coisa. Mas entre mortos e feridos, né, entre pontos positivos e pontos negativos, eu acho que ela é uma empresa interessante, tá? Tem seus dividendos aí na ordem dos 7%, né? Ela tem um prazo dilatado de pagamento de dividendos, e isso é ruim, isso gera um pouco de desconforto para muitos investidores. Eu vejo isso com muita tranquilidade, porque eu percebo que pagar dividendos é importante, mas a empresa ela tem que ter a sua liquidez. E no caso da TIM, é um exemplo excepcional, foi um exemplo sensacional, porque ela mostra para a gente que esse prazo médio de pagamento de dividendos é importante, até mesmo para a sua musculatura de liquidez de curto prazo, né? Então, assim, acho que vale a pena demais. Acho que compensa você estudar, acho que compensa avaliar os seus pares, como a Vivo, né? Inclusive eu vou fazer um novo vídeo, provavelmente vai ser o próximo vídeo. Será um vídeo sobre a Vivo para a gente poder comparar o case da TIM com o case da Vivo. Quais são as vantagens relevantes, né? A gente sabe que as empresas são diferentes a nível de lucratividade, a nível de mercado, né? A TIM ela é muito focada no celular, né, na telefonia móvel. A Vivo ela tem uma participação mais relevante de outros negócios, né? Então é importante a gente poder comparar. Em relação à TIM, é uma empresa ok, uma empresa que eu gosto, tá? Beleza? Gostou do vídeo? Já dá um like. Não gostou? Não fica bravo comigo. O próximo vídeo eu tenho certeza que vai ser melhor, tá? E já vou combinar com vocês de uma vez. O próximo vídeo é Vivo, ok? Grande abraço, fiquem com Deus, bons investimentos.